Quanto à questão dos apologistas ocidentais, vamos lá. Os apologistas ocidentais deram mais ênfase à peculiaridade e à finalidade do cristianismo do que às semelhanças entre a fé cristã e as religiões pagãs. Enquanto os orientais queriam comparar as religiões para destacar a cristã, os ocidentais, eles enfatizavam, assim, eu não vou gastar energia ressaltando a minha religião entre as outras, eu vou vender meu peixe, percebe? É como assim, em vez de eu comparar a igreja evangélica com as outras religiões, eu vou divulgar a minha igreja, deu para entender? Então, seguindo aqui, Tertuliano, Tertuliano, entre 160 e 230, foi o principal apologista da igreja ocidental. Nasceu ele pouco antes de 160, na casa de um centurião romano de serviço em Cartago. Conhecedor de grego e de latim, os clássicos lhe eram familiares. Fez-se um advogado competente, ensinou oratória e advogou em Roma, onde se converteu ao cristianismo. Sua natureza fogosa e seu espírito de luta levaram a se aproximar das propostas do montanismo. Lembra do montanismo, né? Falei na semana passada. Tornando-se montanista em 2002. Sua mente lógica latina inclinou para o desenvolvimento de uma sólida teologia ocidental e na refutação às falsas forças filosóficas e pagãs que se opunham ao cristianismo. No Apologético, endereçado ao governador romano de sua província, nega as antigas acusações feitas contra os cristãos, argumentando serem estes leais cidadãos do império. Para ele, a perseguição é um fracasso geral, porque os cristãos aumentam quanto mais lhes perseguem as autoridades. Bem coerente com sua educação jurídica, argumenta que o Estado está perseguindo a igreja à base de dúbios motivos legais. Ou seja, vocês estão dizendo que estão perseguindo a igreja por causa da lei. Eu acho que está havendo algum erro de interpretação aí. Percebe? Ele não fica assim, porque Mateus disse isso. Deu para entender? A ideia aqui Mateus é modo de falar, estou falando assim, ele não pegou um texto bíblico para falar, ele pega a ideia de que é o seguinte, olha, já que você está dizendo que é por causa do artigo tal, da lei tal, não está batendo, tem alguma coisa errada aqui com essa afirmação, certo? E aqui ele chega a falar, certo? Deixa eu ver, uma vez que as reuniões, as doutrinas e a moral dos cristãos são superiores à de seus vizinhos pagãos. Então, enquanto vocês estão dizendo que a gente faz isso tudo, alto aí, quem vive no assanhamento e na pouca vergonha não é a gente não, entende? É meio que assim, vou pegar uma questão simples. Alguém vai ficar todo dia dizendo, né? Claro, a gente sabe que tem gente que destila ódio na igreja evangélica. Só que não é só na igreja evangélica, porque a questão de destilar ódio tem a ver com o ser humano. E dentro da igreja, nem todo mundo é convertido, certo? E mesmo os convertidos, nem todo mundo é maduro na fé. Agora percebe que o pessoal quer dizer, né, que assim, os bandidos evangélicos, para botar na conta dos crentes, que os crentes que fomentam que as pessoas de matriz afro têm que ser agredidas, levar tiro, burdoada. Aí, não sei se você percebe que a questão não é atacar o bandido, não é atacar o bandido. A questão é de ir na liderança religiosa evangélica, quiçá os evangélicos. Entende? Porque poderia dizer o quê? Bandidos que interpretam errado a Bíblia. Está dando para entender onde eu quero chegar? Mas não. A coisa vem para meio que assim, gente como você, Fernando, por causa do seu discurso de ódio, é que as pessoas batem no gay. Está dando para entender como é que é o negócio? Quando, por exemplo, a gente na nossa igreja orienta que até a própria mulher dê queixa do marido se ele bater nela. Entende? Vai ter pastor que vai passar pano quente? Vai, mas não é só pastor. Ou você acha que não tem alorixá, não tem babalorixá, não tem sheik, não tem ninguém que vacila, só evangélico que vacila. Mas você percebe que o discurso fica ali, Tá dando para entender? Aí, então, o que acontece? Você vai percebendo, né, que diante desse contexto todo,
o caso de Tertuliano, ele vai ali, ele olha, desculpa, vocês estão com essa conversa, mas a pouca vergonha está no geral. Quer ver? Vem ver como é que a gente é. Olha, nosso culto é assim. Nós falamos, claro, hoje eu não sei se um líder evangélico podia falar isso não, porque a gente só, às vezes o pastor nem sabe o que as ovelhinhas estão fazendo. O quê? Então, o quê? Se bobear, tem gente que está saindo do culto e indo para um motel, velho. Então, nesse caso, não estou falando de casal casado, não. Estou falando de casal casado. Não, sabia não. Aí acontece, nesse caso, não sabia mesmo não. Acho que deve ser os Gideões, né? Os Gideões fazem esse trabalho, né, de Novo Testamento. E hospital eu sabia. Eu sou uma situação de um pastor. Não. Sobre o negócio aí de um pastor que foi evangelizar uma prostituta e caiu. Um motel. Ou seja, você quer conhecer Jesus? Quero, mas tem como me conhecer primeiro? Entendeu? Aí foi pro hotel 4 motel. Foi, aí falou de Jesus lá. Não soube não. Bateu na rede. Quem elaborou isso? Eu nem vou puxar. Todos os motéis aceitaram. Eu achei assim, nossa, eu achei tremendo. Claro! É tipo um fator Melquisedeque. Tipo assim, a pessoa está na igreja, aí. Não, estou com problema em casa com meu marido, olha pro varão. Não, a mulher que está traindo o marido, ela é uma alma. Claro. Quem não já caiu? Isso. Quem não já caiu? Isso. Aí você vai botar no motel. E quando você olha a Bíblia, você, caraca. Gente, agora eu não lembro onde, mas eu vi uma matéria, acho que foi semana retrasada, que o índice de prostituição aumentou com esse período da pandemia. Tem crianças. Estou falando sério. Porque é aquele caso, por exemplo, vou pegar uma situação minha, né? Calma, deixa eu explicar, né? Até porque assim, eu estou todo estragado, não dá para ganhar dinheiro com o meu corpo. Mas, por exemplo, em relação a isso, então assim, ainda bem que tem uma mulher que aceita isso aqui. Mas o que acontece? Em relação estão rindo de mim, olha só, tudo com corpinho de He-Man. Aí nesse... Não está com a autoestima baixa igual a minha, né? Tá certo. Nada está perdido. Deixa eu te ajudar a descer do ônibus. Eu falei, gente, eu tô acabada. Aí o que acontece? Não, legal o pessoal chamando ele de senhor, né? Mas, por exemplo, brincadeiras à parte, observa bem. A questão é o seguinte: estou eu na minha dificuldade, aí eu vejo os caras pegando o carro deles e passando de ponto em ponto, falando assim, né? Eu moro num determinado bairro, e aí, quer ir pro centro de Caxias? Poxa, você dá ou o mesmo dinheiro da passagem, ou você às vezes dá menos, deu 4 pessoas ou 5 pessoas no carro, beleza, o carro vai direto, a gente chega no centro de Caxias, está resolvido. Aí observa bem, eu sei que isso não é certo. Agora o meu filho falando assim, pai, é isso que me dá raiva no pessoal que foi com esse discurso bonito aí fora, entende? Porque, mas você é pastor, não pode fazer. Só que pensa bem, imagina, seu filho dizendo, pai, eu quero leite, papai, quero leite, e você não tem de onde tirar, você tem um carro, você não vai pegar o carro e vai de ponto em ponto, tu está entendendo onde eu quero chegar? Você não está tirando, está roubando, você está... Entende? Quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo que é certo. É o que ele falou, não é certo. Entende? E eu não estou dizendo que é certo eu fazer isso. Não estou dizendo que é certo fazer isso. Como eu não estou dizendo que é certo uma mulher se prostituir. Como eu não estou dizendo que é certo o camarada que mora lá para dentro do norte do Brasil, e ele de repente vai ter uma atividade criminosa na mata, para alguém grande que compra o serviço dele, entende? Por quê? Porque a gente vive num país que a gente vive para alimentar o Estado, e tem gente que quer o Estado maior ainda, entende? Ou seja, não, mas tem que ter um Estado maior para atender os pobres. Gente, se a gente cortar metade, outro dia o senador Girão estava falando que cada senador tem direito a 50 assessores. O que é um homem com 50 assessores? São 81 senadores, não são? 81? Eu acho que são 81, né? Eu quero que ele dê um completo de 2 ou 3. Entende? Agora não lembro. Porque são 27 estados. Acho que são 81, 81.
3 senadores de cada estado. Aí entra a famosa rachadinha. E entende? Não, e detalhe, por exemplo, você olha. 20 mil, só leva 5. Entende? Não, e detalhe que é o seguinte, aí você olha, por exemplo, para um contexto como esse, né? Para um contexto como esse, né? Pensa bem, a dona de repente está se prostituindo. E aí ela vai e encontra aquele Novo Testamento. Se ela tem uma origem evangélica, ela sabe ler, porque quem não tem se confunde com o capítulo, o versículo, esse negócio. Mas se ela tem, ela dá uma olhada. Aí imagina, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Pô, se bobear, a mulher não faz nenhum programa e vai embora. Tu tá entendendo? Assim, essa questão é bastante relevante, mas eu confesso que assim, eu não sabia. Então a gente, por exemplo, olha para esse caso aqui. Falei do apologético, né? E aí o último nome, Minúcio Félix, por volta do ano 200, escreveu um diálogo chamado Octavius. Esta foi uma apologia destinada a levar seu amigo Cecílio à fé cristã, abandonando, portanto, o paganismo. Geralmente se diz que a tentativa de conseguir o beneplácito do mundo pagão, através de argumentos morais racionais como este, resultou num sincretismo que fez do cristianismo apenas uma filosofia, embora superior. O fato é que, embora sejam filosóficas na forma, as apologias são basicamente cristãs no conteúdo. Isto pode ser visto até mesmo através de uma leitura rápida das obras desses homens. As apologias são de grande valor para nós pela luz que lançam sobre o pensamento cristão em meados do segundo século. Se atingiram o propósito de seus autores, o fim da perseguição da igreja é uma questão ainda em aberto. Então o que acontece? A gente percebe que eles aqui, apesar de terem um conteúdo cristão na sua fala, eles tinham um formato filosófico no discurso. É como, por exemplo, eu posso me reportar a um formato jornalístico para comunicar a verdade. Eu posso me reportar por meio de uma peça, de um poema, de uma novela, de um filme. Ou seja, eu estou usando conteúdo cristão, mas num formato que outros conteúdos recorreriam. Porque filme você pode fazer com todo tipo de conteúdo, mas é formato de filme. Desenho animado pode ter desenho de todo tipo de conteúdo, mas o formato é desenho animado. Então você, por exemplo, pode ter uma preleção para apresentar a exposição do Evangelho, mas você pode apresentar através de um debate-papo, entende? Ou seja, e eles aqui usaram o recurso filosófico para o discurso cristão. O problema é que nessa ferramenta eles usam o modo de pensar filosófico. Então é daí onde um teólogo falecido já, que foi meu professor, Alessandro Rocha, ele falava sobre a nossa teologia sair da metáfora para a metafísica. Porque antes era o seguinte: eu não sei explicar os aspectos sobrenaturais, então eu uso metáforas para quê? Explicar coisas sobrenaturais através das coisas concretas. Quando a gente vai para a filosofia grega, a gente usa a metafísica para explicar as coisas sobrenaturais. A gente usa a coisa invisível para explicar coisa sobrenatural. Então, ou seja, a gente viaja para o mundo das ideias, e no mundo das ideias a gente monta um esquema, uma estrutura de pensamento para explicar. Quando biblicamente você vai perceber que Deus explicava através da palavra para a gente por meio de metáforas. A mãe, a galinha, entende? O lírio. Você pode reparar que o discurso era mais ou menos assim. Tanto que quando fala Jesus é Deus, poxa, mas Deus, como é que a gente explica Deus? Ninguém explica Deus, né? Mas agora, quando você pega Deus é Jesus, fica mais fácil entender. Por quê? Porque a gente tem uma história do Jesus humano na nossa caminhada. Então, essa questão é que eu acredito que talvez possa ter dificultado algumas compreensões, né? Algumas compreensões da fé cristã, principalmente no dia de hoje, porque é muito comum numa guerra teológica, ideológica, não sei, as pessoas elas se detêm muito no aspecto da fundamentação, não sei se a palavra certa é fundamentação, da matriz filosófica que o teólogo usa para defender o seu argumento.
E enquanto, por exemplo, você pegando o aspecto bíblico, metafórico, na minha opinião, está muito mais próximo do Velho e do Novo Testamento do que você pegando o pensamento metafísico, né, da igreja que vai caminhando, né, para a institucionalização. Raciocínio meu, posso estar errado, certo?